Meu nome é Rodrigo, eu sou um doutorando aqui na Universidade de Reading. Estou aqui, vai fazer um ano em abril e até uns 2 anos atrás eu estava exatamente aí na UFRJ escolhendo para onde eu ia vir no meu doutorado, se eu ia sair. Eu era orientado pela professora Suzana e ela me ofereceu uma bolsa de doutorado do Ciências Sem Fronteiras e eu tinha a opção de escolher qualquer universidade, desde que eu fosse aprovado. E aí eu acabei vindo para Reading. Por quê? Primeiro porque doutorado em cibernética foi uma coisa que eu tive um trabalho para encontrar por aí. Não são muitas universidades que tenham doutorado em cibernética. E eu venho do background em neuroanatomia comparada, que é o nome do laboratório onde eu trabalhava. E aí, depois que eu terminei meu mestrado, eu decidi que eu queria algo que não fosse tão básico quanto a evolução do cérebro, que era o que eu fazia. Queria ir para a interface cérebro-máquina. Só que eu era exigente, não queria interface cérebro-máquina não invasiva, tipo eletroencefalograma. Eu queria algo invasivo. E isso diminuiu a minha escolha em muitos graus de liberdade, porque eu tinha basicamente Reading e mais 2 ou 3 universidades. E aí eu acabei escolhendo vir pro UK. E foi uma ótima escolha, porque eu estou no Brain Embodiment Laboratório, que traduzindo livremente seria um nome engraçado, como Laboratório de Encarnação do Cérebro ou algo assim. E é um laboratório completamente interdisciplinar. Eu trabalho com físicos, matemáticos, eu estou orientando 2 engenheiros, como vocês vão ver aí para frente no vídeo. Eu pedi para eles darem uma palavrinha com vocês. E o que eu faço aqui, basicamente, eu estou na escola de engenharia da Universidade de Reading, e eu venho de um background biológico. Então o meu projeto aqui é com culturas de neurônios. Eu faço culturas de neurônios em microelectrode arrays, que são placas de vidro com eletrodos na parte inferior. Eu conecto essa placa num rack, que é esse rack que está aqui atrás de mim, que vocês podem ver, e ele passa informações elétricas sobre essa cultura de neurônios, sobre qual é a atividade delas, dessa cultura, para o computador, como vocês podem ver aqui. E com essa informação eu controlo um robô. Antigamente era esse robô físico aqui, mas agora a gente mudou. É esse robô que está sendo simulado aqui atrás. E a minha ideia com tudo isso é avaliar como células-tronco reparam uma lesão, como no caso de um derrame, de um acidente vascular cerebral, por exemplo. A gente vai, depois de setado o sistema onde essa cultura controla o robô, a gente vai gerar lesões mecânicas nelas com laser e introduzir células-tronco pré-diferenciadas para ver em detalhes como essas células-tronco estão, se é que elas estão se integrando para promover o reparo, para promover a cura desse robô. Então, basicamente, o que eu vim fazer aqui foi dar um derrame para um robô em linhas gerais. Mas como eu sei que a plateia que está assistindo esse vídeo é razoavelmente diversa, eu estou na posição de um aluno que saiu da UFRJ de pós-graduação para fazer um doutorado no exterior, mas eu estou orientando 2 engenheiros de 2 faculdades diferentes, de 2 pontos completamente diferentes do Brasil, que estão também trabalhando nesse projeto, que é um projeto altamente interdisciplinar, como vocês puderam ver. Afinal de contas, é o controle de um robô por células neuronais. E toda essa parte do sistema, a parte de montar as peças do robô em si, ajeitar os sensores, escrever a simulação, foi feita de modo excelente, inclusive por esses 2 alunos meus que vão falar aí na sequência. E, como eu sei que essa palestra é no CCS, eu também vou trazer para vocês uma garota de graduação também, que por algum acaso é minha namorada e está aqui no Ciências Sem Fronteiras fazendo psicologia com neurociência, mesmo tendo saído do curso de biomedicina de vocês do ICB. Bom, meu nome é Jonathan, eu estudo na UFMG, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Faço engenharia de controle e automação lá. E quando vim para Reading, uma das primeiras diferenças que eu vi quando eu cheguei primeiro que a maioria das faculdades brasileiras elas se dividem em semestres. E aqui a gente vê uma diferença notável, sim, que é por ano. Então você tem
todas as matérias que você estuda, e só depois de um ano estudando as matérias que você vai fazer as provas. Isso eu achei uma diferença bem significativa. E no meio dessas aulas, durante esse ano, geralmente não tem provas, mas, contudo, pelo menos na parte de engenharia, que eu estudo engenharia eletrônica aqui, o que acontece é que tem várias aulas práticas, trabalhos práticos, aulas de laboratório. Isso facilita muito a nossa compreensão sobre a matéria, e as provas, como eu disse, vai ser só depois desse ano letivo. Uma vantagem aqui de Reading que eu achei foi que a gente eu pelo menos pude escolher qualquer matéria da escola de engenharia aqui. Isso foi muito bom para mim, não ficar apenas restrito a algumas matérias, porque me deu a chance de estudar matérias que eu não tinha na MBH, no Brasil. Portanto, isso foi muito rico para mim, essa chance de estudar outras matérias. Além disso, no modo geral, assim, em Reading, as pessoas aqui, você não vai ter contato só com ingleses, com pessoas daqui da Inglaterra, você vai ter contato com diversas culturas, pessoas de diversas nacionalidades, e além disso, temos a oportunidade de vários esportes aqui, várias sociedades, desde ciclismo, caiaking, caving. A gente tem muita chance de participar de atividades extracurriculares. Isso eu acho muito importante também no intercâmbio. Meu nome é Vitor Azim, eu faço engenharia mecânica na Universidade Federal de Pernambuco e eu vim aqui através de Ciências de Fronteiras na Universidade de Reading, onde eu tive a oportunidade que o Rodrigo mostrou de entrar nessa pesquisa, que é uma oportunidade que eu não tinha no Brasil de participar de uma pesquisa mundialmente reconhecida que possa trazer benefícios para a sociedade. Bom, na pesquisa, basicamente a gente recolhe os dados de uma placa com neurônios, onde através da atividade dos neurônios vai ser transmitida para um robô. Essa aqui é a simulação do robô e após essa fase nós vamos passar para um robô de verdade. Nós também temos a intenção de, depois que essa parte estiver pronta, de como simular um derrame através de como se estivesse cortando os neurônios e ver como se comporta. Então você vê que é um nível avançado de pesquisa que você vai ter oportunidade aqui, dificilmente vai ter no Brasil. Oi, meu nome é Larissa, eu sou aluna de Biomedicina na UFRJ e eu também vim para a Universidade de Reading pelo Ciências Sem Fronteiras. O motivo pelo qual eu escolhi a Universidade de Reading foi porque ela era uma das poucas universidades que deixava eu fazer um curso aqui que fosse diferente do meu curso no Brasil, que no caso é Biomedicina. Aqui eu escolhi fazer Psicologia com Neurociência, porque na minha faculdade no Brasil eu quase não tinha acesso a matérias de neurociência e era uma área que eu gostava. Então eu vim pra cá, comecei a estudar isso, e outro ponto positivo sobre Reading, logo assim que eu cheguei, foi que eles deixaram eu escolher todas as matérias que eu queria fazer, fossem aulas de qual ano fossem, primeiro, segundo ou terceiro, e de acordo com os pré-requisitos que eu tinha, claro. Então eu tive total liberdade para escolher as matérias que eu queria fazer aqui, de acordo com o meu interesse. E outra coisa foi que desde o começo eu queria fazer pesquisa, eu queria me envolver num projeto de pesquisa. Então eu conversei com as pessoas do departamento de psicologia e elas foram super solícitas em me ajudar, tanto a escolher um laboratório, conseguir um orientador, quanto no sentido de arranjar mais tempo para fazer a minha pesquisa. Porque com a alta carga de matérias que a gente tinha aqui, ficava um pouco difícil de arranjar tempo. Então o que o departamento fez foi criar um módulo, uma matéria específica para alunos de Ciências Sem Fronteiras, que cobria parte dos nossos créditos, liberando espaços durante a semana na nossa grade, para que a gente pudesse dedicar à pesquisa. E atualmente não só eu, mas outras 3 meninas que também estão aqui pelo Ciências Sem Fronteiras fazem parte desse módulo e realizam pesquisa em laboratório.
A pesquisa que eu fiz aqui desde outubro do ano passado vai ser usada como minha monografia quando eu voltar para o Brasil e também tem grande chance de ser publicada. Então, foi uma oportunidade muito, muito boa para o meu futuro. Sobre a universidade em si, a principal diferença que eu vejo entre Reading e o que era a UFRJ para mim é o suporte ao estudante. A gente tem muito, muito mais suporte aqui. Eu tenho cursos de desenvolvimento para pesquisadores, que eu sou obrigado, desde treinamento vocal até treinamento de apresentação, como escrever um paper, como sair da academia como um doutor para o mercado ou para a vida de pesquisador em si, tudo que vocês puderem imaginar, suporte psicológico. Eu tive um problema com o Banco do Brasil Américas, que é quem gerencia os pagamentos de bolsa para a gente. A universidade chegou a me dar um empréstimo, à época, tamanho o suporte ao estudante que eles dão. E os meus orientadores aqui também são excelentes. Tem 2 orientadores em comparação a 1. No Brasil eu tinha muito suporte de uma orientadora só. Aqui eu tenho um suporte enorme de 2, tecnicamente 3, porque eu tenho um terceiro orientador não oficial. Então eu me sinto bem amparado para conseguir atingir o meu potencial em si. E sobre Reading mesmo, Reading é uma cidade relativamente pequena. Relativamente não, ela é bem pequena. Para vocês terem uma ideia, o Fundão tem 7 km de diâmetro, Reading tem 9. Então é basicamente a ilha do Fundão mais um pedacinho aí. E não tem esse frenesi do Rio. É um absurdo de diferença. Eu morava na zona oeste do Rio, eu tinha que levar 2 horas para chegar na FRJ. Agora eu pego a minha bicicleta, saio da minha casa e chego na universidade em 5 minutos. Vocês podem imaginar como isso facilita a vida para trabalhar num laboratório. Eu sinto sim alguma saudade de casa, mas isso não vou dizer facilmente, mas é relativamente atenuado pelo fato de que a cidade tem uma lojinha brasileira que vende tudo que eu preciso, tipo mate-leão, farinha para fazer farofa, feijão, que todo mundo fala, pão de queijo, o que é que eu precisar. Se eu tiver com saudade de comer uma feijoada, eles até fazem comida lá. Então você não vai sentir tanta saudade do Brasil assim, exceto seus familiares e amigos. Se você quiser a vida badalada, quiser sair para a vida noturna, Londres está logo ali. Londres é mais ou menos a meia hora de trem se você estiver em horário comercial. Se você pegar o trem parador que passa de madrugada, você consegue voltar de Londres de madrugada. Demora um pouquinho mais, demora 1 hora, qualquer coisa. Mas ainda assim é bem perto. E é uma cidade tão verde quanto o Rio era. É uma cidade completamente adaptada a ciclismo, a cadeirante e tudo que você pode imaginar de uma cidade europeia. Então, sim, eu recomendo Reading e minha experiência aqui tem sido bem boa, bem excelente.